Boa noite, né? No meu caso aqui, estou apresentando aqui então a parte de aves de corte, Wiki, né? Trabalho da Wiki de aves de corte. Eu fiquei com a primeira parte, instalações, e eu dividi essa primeira parte em três, que é aviários dark house, aviário pressão negativa e aviário convencional. Começando então pelo aviário dark house, né? Lembrando aqui no texto eu coloquei então a descrição do que é usado de material nos aviários, inclusive alguns valores relacionados a 2010, que foi a fonte que eu encontrei. Então já teve uma boa alteração nesses valores, mas mais para fins didáticos mesmo. Começando então falando do aviário Dark House, que é o aviário mais tecnológico que tem hoje. Vou abrir o vídeo aqui em tela maior para poder ver melhor. Esse aviário aqui tem uma apresentação da Embrapa, né, em 3D, que ele vai passando por todo o aviário e todas as instalações dele. Vou acelerar um pouco. Aqui vocês já podem perceber a cortina Dark House, né, que dá o nome ao aviário. São cortinas que vedam todo o aviário, não deixando a luz solar passar, né, podendo ser controlado 100% por luz artificial. Continuando um pouco, então ele é um aviário de pressão negativa. Ele tem exaustores em uma ponta dele que suga o ar de dentro do aviário e sopra para o lado externo, tirando a caloria, né, de dentro do aviário. Acelerando um pouco mais aqui, agora a gente vai ver as placas de cooling, ou placas evaporativas, que já foi falado em aula, né? São placas que puxam o ar de fora e passa por dentro delas, resfriando o ar, né, para assim baixar a temperatura dentro do aviário. Acelerando um pouco mais, aqui tem uma porta que é onde é feito a entrada dos pintinhos e a saída dos frangos. Então o sistema de luz é totalmente controlado, né? Então, inclusive pode durante o dia estar escuro para os frangos, né? Que é o momento mais quente, né? Então tem o costume desse manejo. O sistema de aquecimento para pintainhos, né? Então aquecimento forno, a lenha ou elétrico. Acelerando um pouco mais, em cima também, né, totalmente isolado, aqui tem a foto do aviário por dentro, totalmente isolado, totalmente fechado. Comedouros e bebedouros, bebedouros por nípel, né, e comedouros automáticos. Ali os comedouros automáticos, conforme o frango vai comendo, esse cano em cima tem uma rosca sem fim que vai jogando ração. Então, esse foi o aviário Dark House. O segundo aqui é aviário de pressão negativa, né? Também tem ali toda a descrição dele e os valores, bem mais em conta em relação ao Dark House. O Dark House gira em torno de 600 mil, o pressão negativa vai girar em torno dos seus 180 mil. Então, vamos ver qual a diferença, né? Esses dois aviários aqui, o vídeo da Embrapa de novo. Muito bem elaborado esse vídeo para a gente ver. Então, já percebam que aqui na entrada do ar já não tem as placas evaporativas, o ar entra na parte frontal aqui do aviário, né? Tem duas aberturas na parte frontal. Continuando, a gente já percebe as cortinas, né? Que não são cortinas Dark House, né? Não são blackout, são cortinas amarelas, então a luz solar atravessa por ela, né? Acelerando um pouco mais, a gente vai ver os exaustores na outra ponta do aviário. São exaustores iguais do Dark House, que ele suga o ar e joga
para a área externa, dando a pressão, fazendo pressão negativa dentro do aviário. Acelerando um pouco mais, então, a parte interna, então, são lâmpadas, porém não é controlado diretamente para 100%, né, por lâmpadas, ele tem a luz solar e pode ser feito um acréscimo de iluminação para manejo. Usa-se campanas ou aquecedor, a lenha ou elétrico. Por dentro, mesma coisa que o Dark House, a questão da água e da ração, né? É níquel e comedor automático. Então, são muito parecidos, o que muda é o sistema de controle de luz. E agora vamos para o aviário convencional, né? Que é um aviário para pequenos produtores familiares, né? Então, ele gira aqui em torno dos R$160 mil, né? Um pouco mais, um pouco menos, depende do nível de tecnologia que você está usando dentro do aviário. Então, aqui, percebam que não tem entrada frontal, né? A cortina aqui já está baixada, né? Não é proposital, né, essa cortina baixada, pois ele faz a troca de calor por abertura de cortina. Como já dá para ver lá dentro, esses arcos ali são ventiladores, então ele não tem exaustor, como na foto aqui, ó. Então as cortinas abaixadas, né? Existe um manejo de cortina para esses aviários e é utilizado ventiladores. Vou acelerar um pouco mais aqui. E vocês puderam perceber que não tem exaustores, então, em nenhum dos lados. Acelerando aqui a parte de dentro, então, esses aviários, alguns têm níquel comedor automático, outros têm comedouros tubulares, que é como esses comedouros, que é abastecido à mão ainda, então é uma forma bem mais trabalhoso, né, o manejo desse aviário. Tem forro no teto, né, o rebaixamento de teto, para que não acumule calor, né, para não exala muito calor. Acelerando um pouco mais. Então, nesse aqui tá com níquel. E o aquecimento também, pode ser campanas, pode ser aquecimento a lenha, aquecimento elétrico, e ali os ventiladores pendurados. Então é isso sobre a parte de instalações, né? Dando uma introdução aí ao trabalho, ao nosso trabalho, e os nossos colegas virão com os próximos temas. Obrigado e até uma próxima. Boa tarde a todos, meu nome é Maicon e eu vou apresentar a parte de equipamentos das UICs de ave de corte. Os equipamentos básicos para a atividade avícola, seja ela industrial ou caipira, são os comedouros, bebedouros, campânulas, ventiladores, bandeja de alimentação, cortinas e etc. As instalações podem ser diferentes, de acordo com o manejo e a capitalização do produto. A ventilação forçada consiste em utilizar dispositivos próprios que provocam o movimento do ar entre o interior e o exterior do recinto. E esses equipamentos responsáveis são os ventiladores e os exaustores. O resfriamento de ar dentro das UICs ocorre pela aspersão, pulverização, a nebulização, que é responsável pelo controle de temperatura e umidades, e os coolers, que é as paredes úmidas. O aquecimento, até os 15 dias de vida da ave, ou até os 21 dias em climas frios, ocorre pelas campânulas elétricas, campânulas a gás, resistência e também pelas cortinas. Os comedouros, independentemente do tipo
de sistema de comedouro usado, o espaçamento de alimentação é absolutamente fundamental. Se o espaço dos comedouros for insuficiente, a taxa de crescimento cairá e a uniformidade será gravemente comprometida. A distribuição da ração e a proximidade entre os comedouros e as aves são críticas para alcançarem as metas de consumo de ração desejadas. Todos os sistemas de comedouros devem ser aferidos de modo a fornecer volume de ração suficiente com o mínimo de perdas. Ou seja, para cada idade das aves, existe um comedouro adequado. Comedouros para as aves de 1 a 14 dias são as bandejas, tubular infantil e o automático. Comedouros acima de 14 dias para as aves são os tubulares, 1 para 30 a 40 aves, automático linear, 5 centímetros linear por aves, e automático prato, 1 para 40 a 50 aves. Os bebedouros, o fornecimento de água limpa e fresca com vazão adequada é fundamental importância para a boa produção de frangos. Sem que ocorra ingestão correta de água, o consumo da ração diminuirá e o desempenho das aves ficará comprometido. Então, assim como os comedouros, os bebedouros também são de suma importância. E nos bebedouros a gente tem a pressão, 3 litros, 1 para 80 a 100 aves, pendular, que são sistemas abertos, 1 para 100 aves, nipples, que são sistema fechado, 1 para 12 a 15 aves, e a galha, 80 a 100 aves por metro quadrado, metros cúbicos, desculpa. As cortinas, que a gente viu que é muito importante, a principal função das cortinas é evitar a penetração de sol e chuva e controlar a ventilação dentro do aviário. Elas são feitas de são plásticas, que são os polietileno, são acionadas por carretilhas, manivelas e cordões, e sua abertura é de cima para baixo. Outra coisa também importante que temos nos aviários são as camas dos aviários, que a principal função são absorver a umidade, absorver impactos, isolamentos térmicos, entre outros. Os principais materiais utilizados na produção das camas de aviários são maravalha, sabugo de milho triturado, casca de arroz, casca de amendoim, areia, papel picado e etc. Bom, a parte de equipamentos era isso. Obrigado. Sou Germano e eu vou falar sobre o bem-estar animal para a criação de aves de corte. O bem-estar animal, no modo geral, ele está ligado com a disponibilidade de condições adequadas para que a ave possa viver bem e não apresente nenhum estresse, tanto físico como psicológico. E aliado a isso, tem alguns quesitos como a alimentação, ou seja, o alimento tem que estar sempre disponibilizado em quantidade adequada para satisfazer a necessidade nutricional do animal, sem excessos para não causar obesidade, que pode acarretar em problemas de locomoção, anomalia das pernas, etc. E a ração também não deve conter proteína de origem mamífera ou de aves, com exceção dos ovos, nem antibióticos que sirvam para acelerar o crescimento. E o alimento ele tem que estar sempre perto do animal, ele não deve andar mais do que 4 metros para alcançar. E os comedouros devem estar sempre limpos, em boa conservação, secos e em quantidade suficiente para que as aves não briguem para ter acesso ao alimento. A água ela tem que estar sempre limpa, potável e fresca e disponível a todo momento. E o número de bebedouros ele depende do tipo de bebedouro que é utilizado na granja. Se for do tipo pendular, como esse aqui, tem que ser 1 para cada 100 aves. Se for do tipo nipple, tem que ser 1 para cada 20 aves. Ou se for desse tipo taça, tem que ser 1 para cada 28 aves. Lembrando que esses equipamentos eles têm que estar sempre numa altura adequada, de acordo com a idade e tamanho das aves, e sempre atentando para que a água não vaze, para não molhar a cama das aves. As instalações, de modo geral, elas têm que estar pensadas para dar um ambiente confortável, tanto no aspecto físico como psicológico dos animais.
Então, esse ambiente ele tem que ter condição adequada para o animal expressar o seu comportamento natural. E por isso tem que ter poleiros apropriados ao tamanho e peso das aves. Elas não podem ter contato com nenhuma substância tóxica, nem instalação elétrica. Elas têm que ter liberdade de movimento, ou seja, todos têm que conseguir ficar em pé naturalmente, se virar e esticar as asas sem nenhum problema. E a norma estabelece de uma maneira geral que não haja mais de 30 quilos por metro quadrado. Isso pode variar dependendo do tipo de ave. No caso de frango, a densidade é de 8 a 18 aves por metro quadrado. Em Chester é de 5 a 8 e para patos e gansos é de 5 a 6 aves por metro quadrado. Em relação a pisos e camas, as normas elas estabelecem que no frango o piso de concreto é melhor do que o chão batido pela facilidade de limpar esse tipo de chão. E além disso, o alojamento de aves em gaiolas ou instalações com piso feito de arame ou ripa é proibido. E as camas de aviário elas podem também ser enriquecidas com grãos, palhas curtas ou material comestível que vai incentivar esses animais a ciscarem e também isso ajuda a evitar que as unhas e bicos cresçam muito, além do necessário. E lembrando, claro, que o material das camas ele tem que estar sempre limpo, seco e tem que ser à prova de pó e absorvente. Tem que ser sempre trocado quando estiver úmido ou contaminado. A iluminação ela é muito influente na qualidade de vida. Ela tem uma importância muito grande porque a luz em excesso ela pode impedir que as árvores durmam de forma adequada, que pode levar a estresse e cansaço. E o certo é que a cada 24 horas os frangos tenham no mínimo 8 horas de luz, seja ela artificial ou natural, e no mínimo 6 horas de escuridão. A temperatura é outro fator muito importante, porque ela tem que ser, a temperatura corporal da ave tem que estar em torno de 41 graus Celsius. Aumentos de 4 ou 5 graus podem causar morte das aves, que isso evidencia a importância de um controle térmico adequado na instalação. Tanto que desde 2006, os aviários têm que ter um sistema de resfriamento evaporativo. Um equipamento importante para o controle da temperatura são as placas evaporativas, que elas têm que ter a dimensão correta de acordo com a entrada de ar e a velocidade de vento que se deseja ter na granja. E por último, a qualidade do ar, que também é importante para o bem-estar animal. Por isso é necessário que se tenha um sistema de ventilação no ambiente, que desse modo ele consegue manter a concentração de amônia, dióxido e monóxido de carbono e pó em níveis adequados. A ventilação pode ser do tipo forçada, pelo uso de ventiladores e exaustores, como esse da foto aqui, ou dá para fazer o resfriamento também por meio de aspersão, pulverização, nebulização ou cooling, que é a utilização de parede úmida. E outra ferramenta importante para a renovação do ar é a pressão negativa, que é fazer com que o ar de dentro seja forçado para fora por meio dos ventiladores, o que cria um vácuo parcial dentro da instalação. Então, é criada uma diferença de pressão entre o ar de dentro e o ar de fora, que faz com que o ar saia por meio das aberturas, que é os ventiladores. Também é importante lembrar que a velocidade do vento em excesso ela pode ser prejudicial ao bem-estar dos animais. Certo, então dando continuidade aí ao tópico instalações de aves de corte, eu vou abordar mais então sobre os tipos de sistemas de produção, então o melhoramento genético de frangos de corte nos últimos, principalmente nas últimas décadas, vem obtendo resultados com bastante êxito na seleção de aves com alto rendimento de carcaça e também alta taxa de crescimento. No entanto, esses genomas também portam genes que conferem às aves uma maior sensibilidade a altas temperaturas. Portanto, nesses sistemas de produções atuais, eficientes devem fornecer às aves um ambiente interno do aviário com as melhores características ambientais possíveis, permitindo o melhor desempenho das aves. Então, variáveis como ventilação, iluminação, resfriamento do ar,
devem agir adequadamente, conferindo o melhor ambiente avícola possível para o desenvolvimento das aves. Então, o primeiro sistema de produção que eu vou estar falando é o sistema de produção com pressão positiva. Nesse sistema se utiliza os aviários convencionais, conforme vem passando no vídeo. Então, esses aviários eles apresentam aberturas laterais e o ar é movimentado por ventiladores. Então, os ventiladores forçam o ar de dentro para fora do aviário e o ar também retorna de fora para dentro. Nesse sistema de produção também pode-se utilizar iluminações artificiais, porém as aves sempre estarão em contato com a iluminação artificial em função das aberturas laterais do aviário. Eu acredito que esse vídeo já foi passado, né, já foi abordado características de instalações, né, desses diferentes sistemas de produção. Vou passar então para o sistema de produção que adota pressão negativa. Então, esse sistema de produção então consiste em se instalar instalação de exaustores, né, nas extremidades do aviário. Os exaustores vão movimentar o ar então de fora para dentro, apenas de fora para dentro do aviário, criando um vácuo na extremidade do aviário. E dessa forma o ar retornará ao aviário em função do vácuo formado. Então, esse sistema de produção tem sido muito bem aceito por apresentar, por ter maior capacidade de controlar o ambiente agrícola, né, controlar as variáveis de temperatura e de vento. Normalmente, em frente aos exaustores são instaladas placas de resfriamento, possibilitando então um maior controle térmico. Em função desse maior controle térmico, o sistema pode alojar o maior número de aves por área, né? Podendo alojar até de 12 a 18 aves por metro quadrado, quando no sistema convencional se adota 18 a 12 aves por metro quadrado. Então, em função dos aviários com sistema de produção com sistema de pressão negativa terem de ser completamente fechados e vedados, surge a possibilidade de se controlar a iluminação desses aviários, surgindo então um sistema de produção Dark House e Penumbra Azul, que será apresentado no vídeo, né? Esses sistemas eles, basicamente consistem em associar sistemas específicos de ventilação e iluminação, a qual são associados com diferentes fases do desenvolvimento das aves. Então, como pode ver no vídeo, né, as aves elas acabam ficando a maior parte do tempo em ambiente escuro, menor parte do tempo com a presença das luzes. Isso confere, então, às aves alguns benefícios zootécnicos, como maior eficiência alimentar, menor consumo de ração, menor incidência de mortalidade das aves, também menor período de criação. Portanto, né, o que torna o sistema Dark House o sistema Penumbra Azul os sistemas de produção mais eficientes atualmente, que vêm sendo amplamente adotados, é o fato de se poder ter máximo controle das variáveis ambientais, como luz, temperatura e vento, e por meio de painéis, existe a capacidade de se controlar essas variáveis em função do estágio de desenvolvimento das aves, pois dependendo da idade das aves, elas se adequarão mais com diferentes variáveis ambientais. Então, fazendo esse controle, associando na idade das aves com as variáveis ambientais mais adequadas, se obtém uma maior produtividade por meio dos sistemas Dark House e Penumbra Azul. Bom, aqui a gente vou estar falando da parte do manejo, né? Bem breve. Os pontos importantes para a fase inicial, dizendo como é muito importante realizar a limpeza e desinfecção antes da chegada dos pintinhos ao aviário e, de uma forma sucinta, como se deve manejar os pintinhos e os frangos, né? Escolha do pinto, cama para aviário, círculo de proteção, recebimento de pinto no galpão, aquecimento, manejo das cortinas, iluminação, bebedouros, água, comedouros, alimentação e sanidade. Bom, uma coisa muito importante é a determinação da linhagem, que depende de objetivos para os quais serão criados,
Aqui são alguns exemplos das linhagens disponíveis no mercado. A qualidade dos pintinhos é muito importante também de ser observada antes da compra, né? A cama para o aviário também é um fator muito importante para o manejo. É um importante fator que interfere nas condições sanitárias e no bom desenvolvimento do lote. Aqui algumas particularidades da cama de aviário que devem ser observadas. Os tipos de materiais utilizados, né, que são principalmente maravalha, serragem, sabugo de milho triturado, casca de arroz, casca de amendoim, casca de café, palhadas de cultura em geral. Aqui algumas informações sobre o recebimento dos pintos do galpão. E aqui a gente está tratando sobre o aquecimento, né? Nas primeiras semanas de vida é imprescindível que os pintos tenham uma boa fonte de aquecimento, sendo que nos primeiros dias a necessidade é maior, diminuindo à medida que as aves crescem, porque quando eles são novos eles são mais sensíveis, né? Bom, outra coisa quanto à sensibilidade dos pintinhos é no manejo das cortinas. Normalmente o material utilizado da cortina externa é a ráfia, e o manejo correto das cortinas merece especial atenção do criador, pois reduz a ocorrência de uma série de problemas que podem prejudicar o bom desenvolvimento do lote. Aqui alguns exemplos de iluminação do aviário, onde eu dou exemplo de 3 programas, um com fornecimento de 18 horas de luz por dia, outro com fornecimento de 20 horas de luz por dia e outro com luz diária, mais o controle intermitente à noite. Em qualquer um dos programas inicia-se com 23 horas de luz contínua e 1 hora de escuridão. Bom, e aqui eu vou tratar sobre os bebedouros, né, que é muito importante a limpeza para evitar o acúmulo de ração, pó e excreções de aves no fundo dos bebedouros, garantindo a qualidade da água. Bom, a água, né, é uma das coisas mais importantes, constitui de 60% a 70% do peso do pintinho. A perda de 10% por desidratação causará queda no desenvolvimento da ave e a perda de 20% corporal pode levar à morte. Então, muito importante cuidar dessa parte também. A alimentação também é outro fator importante, não somente porque é a principal responsável pela melhor resposta das aves, mas sobretudo porque representa o maior custo da atividade, aproximadamente 70%. Bom, alguns fatores que poderão afetar a eficiência alimentar, aqui 12 fatores, todos listados aqui. O arraçoamento também eu coloquei formas, né, de diferentes rações, que tem a ração inicial, a ração de crescimento e a ração final. Bom, a qualidade da ração é muito importante também ser observada, e a criação com separação de sexo também, que segundo estudos vem sendo muito importante, porque ela mostra melhores resultados do que a criação mista. Bom, aqui eu vou falar um pouco da sanidade, né, manejo sanitário, diversos requisitos que precisam ser tomados para a sanidade do aviário, e a vacinação, né, que também faz parte da sanidade. Na moderna avicultura, a presença de doenças é a única forma viável de criar frangos de corte. Aqui alguns exemplos das principais doenças que ocorrem: a doença infecciosa das galinhas, doença de Gumboro, doença de Newcastle e varíola aviária. Todas essas doenças podem ser tratadas pela vacinação. Aqui as formas de vacinação possíveis hoje, os métodos, né, disponíveis hoje, e alguns cuidados da vacinação que devem ser tomados, né? Porque a vacinação incorreta ou inadequada pode ser tão prejudicial quanto a não vacinação. E é isso.